Boa noite, pessoal, tudo bem? Olá, Boa boa noite. noite. Boa noite. Boa noite, pessoal, muito prazer recebê-los aqui. Hoje nós temos um seminário muito especial, vai ser o nosso 50º seminário que nós vamos colocar agora no YouTube. Então nós estamos conseguindo aí 50 vídeos, né? Então bem legal. Foi uma jornada, né, Gustavo? Mas de um em um, né, nós conseguimos alcançar aí o número 50. Pessoal, muito obrigado a todos por estarem aí trabalhando conosco, né, nesse projeto. Tem sido bem interessante discutir esses artigos com vocês. E na noite de hoje, o que a gente vai ter é um artigo sobre a doença de Alzheimer com uma técnica muito revolucionária que tem sido desenvolvida nos últimos 5 anos, que é do Miniscope, que é de um microscópio em miniatura. O que é interessante desse microscópio é que você consegue instalá-lo diretamente no cérebro do animal e consegue visualizar as células disparando, as células funcionando, né, com o animal vivo. Então, é um artigo muito interessante que vai se debruçar sobre a doença de Alzheimer e na doença de Alzheimer vai analisar a sinalização de cálcio. Se a gente for na literatura, a gente vai ter vários trabalhos estudando essas mesmas variáveis. A questão aqui é que nós temos uma nova técnica, nós temos uma nova abordagem, e aí nós temos agora a oportunidade de visualizar essas células disparando, tudo bem? Um artigo bem legal, bem especial. E na noite de hoje nós temos o Gustavo. Gustavo, tudo bem? Tudo certinho. O artigo está pronto? Tá prontíssimo. Vamos Então, lá. bora lá. Bom, boa noite, pessoal. Hoje eu vou apresentar um artigo, né, que foi publicado na Neurobiology of Disease, né? É uma revista de fator de impacto 7. Né? Eu me chamo Gustavo, sou doutorando do Neurolab, sob orientação do professor Dr. Mauro Cunha Xavier Pinto. Esse artigo, ele é de um grupo, né, de pesquisa da Califórnia, e ele é intitulado Defeitos na codificação espacial das atividades dependentes de cálcio do conjunto neural do hipocampo em um modelo murino da doença de Alzheimer triplo transgênico. Bom, como nós sabemos, né, a doença de Alzheimer é o tipo de demência com maior ocorrência no mundo, né, o principal tipo de demência que ocorre e que afeta as pessoas no mundo. Tem como principal sintoma, né, o que a gente mais conhece, né, o sintoma que mais marca a doença, é a perda de memória progressiva, né? É uma doença neurodegenerativa progressiva dos neurônios, né? Onde, com o tempo, alguns achados histopatológicos são encontrados no cérebro desses pacientes afetados, né? Como a formação de placas beta-amiloide e a formação de emaranhados neurofibrilares de proteína tal. Proteína tal é essa que dá estabilidade aos microtúbulos, né, no axônio dos neurônios. Esses achados histopatológicos, né, eles se acumulam ao longo do tempo e ao longo do avanço da doença e podem causar toxicidade ao sistema, né, gerando mais morte neuronal e perda neuronal, né, o que ocasiona alguns sintomas característicos da doença, né, como confusão mental, né, envolvendo tempo e localização, dificuldades, principalmente para o paciente, em completar tarefas, né, cotidianas dele, tarefas familiares para ele. A perda de memória, né, que é o principal sintoma que a gente vê com o passar do tempo. E é uma doença que afeta principalmente idosos, né, a partir de 75 anos. É uma doença que afeta uma faixa etária mais avançada. Então, aqui nessa figura, só para ilustrar, a gente tem a imagem de um cérebro saudável, né, mostrando a estrutura do neurônio, né, e a estrutura desses microtúbulos que sustentam e que dão a característica ao axônio neuronal. Aqui do lado a gente pode ver uma imagem de um cérebro afetado pelo Alzheimer, onde a gente tem o alargamento dos ventrículos, né, a atrofia dos giros, né, e crescimento dos sulcos nesse cérebro, afetado justamente pela perda tecidual que ocorre. E aqui a gente mostra o acúmulo de placas beta-amiloide, né, que vão sendo formadas com o tempo, né, a beta-amiloide que é uma proteína que naturalmente é formada no sistema, mas ela naturalmente ela é clivada e sofre o clearance da maneira correta.
né? A partir do momento em que esse clearance não é feito da maneira correta e essas proteínas não são clivadas de uma maneira que evite esse acúmulo, ao longo do tempo elas vão acumulando e vão se tornando tóxicas ao sistema. Assim, né, como uma fosforilação, né, da proteína tal, que é essa proteína que dá sustentação aos microtúbulos axonais, ela vai também degradando e formando esses emaranhados neurofibrilares que também causam a toxicidade aos neurônios, levando eles à morte. Uma importante via, né, que o artigo vai abordar na verdade, a via de sinalização de cálcio. Né? O cálcio ele desempenha papéis fundamentais e diversificados no sistema nervoso central. Né? Ele atua como segundo mensageiro de muitas vias de sinalização, né? Regulando a expressão de genes neurais, regulando a produção de energia celular, a excitabilidade de membrana, os fenômenos de sinaptogênese, a própria transmissão sináptica e outros processos subjacentes, né? Aos mecanismos mais robustos no sistema, né? Que é o aprendizado, a memória e a própria sobrevivência celular. Aqui só uma imagem ilustrando, né? Mostrando que o cálcio ele atua em diversas vias celulares, né? A partir de diversos sinalizadores, e ele, como segundo mensageiro, né? Leva a diversas respostas celulares. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar a sinalização de cálcio baseada nesse sinalizador de cálcio, né? Que é feito em vivo, com microscópios de fluorescência em miniatura, que são chamados miniscopes, em animais em movimento livre para estudar a codificação do conjunto do circuito neural, ou seja, a codificação daquela rede neural presente na região de CA1 do hipocampo, né? O hipocampo, que é uma das regiões mais afetadas pelo Alzheimer, e esse estudo é associado a deficiências de memória relacionadas à doença de Alzheimer, em um modelo de camundongo com doença de Alzheimer triplo transgênico, que é o modelo transgênico que a gente conhece, que é o 3xTG. Bom, e qual foi a metodologia utilizada pelo artigo, né? Pelo grupo de trabalho? Eles utilizaram animais 3xTG e animais não 3xTG, fêmeas, né? Isso aqui é um ponto até relevante que ele traz no artigo, porque ele nos informa que há evidências na literatura de que as fêmeas, eu não sei se em todos os transgênicos, em todas as linhagens transgênicas isso ocorre, mas nas fêmeas do 3xTG, são os animais que mais apresentam os sintomas, né, que mais expressam, né, tanto a proteína beta-amiloide quanto a tal fosforilada e os seus déficits cognitivos. Eles são mais acentuados do que os machos. Então, por isso que eles escolheram trabalhar com as fêmeas nesse artigo. Então, para obter as imagens, né, dos transientes de cálcio, ou seja, para avaliar a sinalização de cálcio em vivo desses neurônios excitatórios da região de CA1 do hipocampo, ele utilizou uma abordagem, né, inoculando nesses animais um adenovírus, que faria com que eles expressassem essa proteína quinase, né, da cálcio-calmodulina quinase 2, juntamente com esse sinalizador de cálcio, né, sendo injetados por cirurgia de estereotáxica na região do hipocampo. Então, foi utilizado também um microscópio fluorescente em miniatura, né, que é o chamado Miniscope. Vocês podem acessar esse site, né, que é o site do desenvolvimento desse mini microscópio, né, de fluorescência. Ele foi utilizado justamente para verificar esses sinais, né, para avaliar essa sinalização de cálcio, através de uma lente especial que é introduzida no cérebro dos camundongos, como a gente pode ver aqui na figura, né? É realmente um mini microscópio, você tem todas as peças, né, que um microscópio ele precisa, e no caso desse, um microscópio de fluorescência, então você tem os filtros de emissão e de excitação, né? E você tem algumas lentes que são acopladas, tanto as objetivas do microscópio, quanto a lente que vai no cérebro do animal para coletar as imagens. Ela é introduzida também por uma cirurgia de estereotaxia na região escolhida. Também foram feitas análises de imunofluorescência,
né, utilizando anticorpo anti-beta-amiloide, que é esse 6E10, que é para marcar o acúmulo de amiloide beta e de produtos relacionados à APP, a proteína percussora amiloide, e a anti-AT8 tal, né, que é um marcador, né, um anticorpo para tal fosforilado. E o DAP, né, que é um marcador de núcleo celular, apenas para evidenciar as células e para fazer uma colocalização, né. O comportamento, foram feitos 2 comportamentos simples, mas que um pouco modificados dos tradicionais que a gente conhece, mas o objetivo justamente desse artigo era justamente avaliar, né, a sinalização de cálcio, né, nesses animais transgênicos, nestes experimentos, que são experimentos de memória, né, associada à localização, né, ou seja, eles queriam avaliar principalmente as place cells desses animais, células responsáveis por esse GPS cerebral nosso, né, presente no hipocampo. E esses 2 comportamentos, que são simples, mas que têm algumas modificações, eles são modificados por quê? Porque antes dos comportamentos, os animais eles passaram por uma semana sendo habituados ao microscópio acoplado à cabeça deles, né, para não ter nenhuma interferência daquilo ser algo novo no dia do experimento e atrapalhar as análises. E eles foram testados no open field circular e no open field quadrado, né? E foram feitos durante 4 dias de treino, intercalando os 2 aparatos, e 4 dias de teste, onde eles mensuravam, né, os disparos e via a sinalização de cálcio em vivo nesses dias de experimento. E o teste de trilha linear, ou linear track, que é basicamente um corredor, né, um aparato que é um corredor, onde o animal ele caminha por esse corredor, em alguns casos, a oferta de algum atrativo, seja água ou seja alguma recompensa para esse animal, e à medida que ele vai fazendo essa tarefa, né, ele vai, os disparos neuronais e a sinalização de cálcio, nesse caso, vão sendo contabilizadas. Aqui só para mostrar um pouco, né, do que eu falei, então aqui novamente aquela figura mostrando que realmente é uma miniatura de um microscópio, né, a gente tem os feixes, os filtros de emissão e de excitação, né, para a frequência, para o comprimento de onda que a gente quer, a depender de qual sensor a gente está trabalhando. E essa green lens, essa lente especial, ela faz com que esse feixe entre na lente e ele saia de forma dispersa na região que é de interesse, a fim de captar aquela rede neural que a gente está querendo estudar. Aqui eu só trouxe uma tabela, né, com alguns sensores, isso aqui eu tirei do próprio site do Miniscope, mostrando os sensores que já estão disponíveis para se utilizar e algumas análises que dá para ser feita. Então, nós temos sensores de cálcio, né, nós temos 4 sensores de cálcio já disponíveis para utilização, 4 sensores para voltagem, né, no caso, provavelmente voltagem de canais, né, a avaliação de canais, voltagem independente, sensores para avaliação de dopamina, glutamato, acetilcolina e potássio. Mas o que ele utilizou nesse artigo foi esse sensor, né, GCAMP6, para cálcio. Bom, e de resultado, o que a gente tem? Nesse primeiro resultado, então, ele mostra que a patologia amiloide beta e tal é dependente da idade em camundongos 3xTG. Ou seja, ele avaliou camundongos 3xTG e não 3xTG, né? Ou seja, controle, com 6 meses e meio de idade e 18 meses, né? Tanto para a avaliação da beta-amiloide quanto para tal. E o que ele viu é que, né, os camundongos 3xTG idosos, né, eles têm uma marcação mais acentuada, né, a presença mais acentuada de proteína beta-amiloide, né, do que os camundongos controle na mesma idade, né? Os camundongos 3xTG jovens, né, com 6 semanas, 6 meses e meio, essa marcação ela não é tão expressiva, né? Mas com 18 meses a gente pode ver o depósito de placas bem mais acentuado.
Da mesma forma, a proteína tal, né? Onde a gente vê também que nos camundongos 3xTG jovens, a gente tem já alguns, onde tem essas setas apontando, né? A presença de alguns desses emaranhados de proteína tal, mas quando a gente vê o camundongo 3xTG idoso, né, ele realmente tem um número maior dessa proteína, mostrando que o envelhecimento com o envelhecimento, esses camundongos transgênicos vão apresentar patologia, né, característica da doença de Alzheimer, né, evidenciando as placas beta-amiloide e a proteína tal. Bom, e nesse resultado, o que ele traz, né, nessa segunda figura do artigo? Ele traz a imagem, né, do Miniscope da atividade da população neural, né, de uma rede neural hipocampal de CA1 nesses camundongos 3xTG-AD. Então, nessa figura A, o que ele traz é um esquema, né, para injeção viral e o registro desse microscópio fluorescente na região de CA1 do hipocampo. Então, aqui ele só mostra que ele primeiro injetou no hipocampo o adenovírus para fazer com que aqueles neurônios expressassem essa proteína quinase, juntamente com o sensor de cálcio, para quando eles colocassem o miniscope no cérebro dos animais, a partir do momento em que você tem, né, um miniscope de fluorescência, você conseguiria, né, excitar esses neurônios a partir do laser específico para o comprimento de onda, e a gente conseguiria ver, né, a obtenção de uma resposta desses neurônios. E o que aqui no B, ele mostra uma imagem, né, de corte coronal que foi feita, mostra o local de implante da região, mostrando que está na região de interesse deles, né, na região de CA1, onde evidencia a marcação aqui de azul DAP, né, e o verde a gente tem o sinal do sensor de cálcio, né. Em C, o que ele conseguiu ver em C? Nesse gráfico, nessa figura C aqui. Eles mostram que são exemplos das pegadas de neurônios, ou os neurons footprints, que seria o quê? Seria a marca que aquele neurônio deixa, ou seja, o pico, né, o sinal que o neurônio emite quando ele está disparando, né, a partir dessa análise de sinalização de cálcio. Então, ele viu aqui, ó, os picos, né, que esse grupo de neurônios está emitindo. Aqui está mostrando o número de neurônios, né, nos 3x dos animais controle jovens, comparado com os animais controle idosos, a gente viu que há uma redução de neurônios. Isso naturalmente, com a idade nós vamos perdendo neurônios, e para o animal não é diferente. Então a gente vê uma redução desses neurons footprints, né, quando a gente compara os controles jovem com o controle idoso. A gente vê uma redução, né, nessa rede neural de mais ou menos uns 200 neurônios. E quando a gente compara também os animais 3xTG, a gente vê também uma redução desse número de neurônios, né? Aqui nos 3xTG, por ser transgênico, já tem já o camundongo jovem já tem uma redução maior, né, de neurônios, se comparado com o controle jovem, e quando se compara o 3xTG jovem com o idoso, né, o animal idoso, a gente vê também uma diminuição desses neurônios mais acentuada. Na figura suplementar do artigo, ele também traz a quantificação desse número de neurônios, né, e é equivalente a essa figura aqui. Na figura D, ele traz os traços de sinal de cálcio. Então, ele vê o sinal de cálcio emitido, né, por essas células, né? O azul representa o sinal de cálcio e o vermelho é a deconvolução, né? Ou seja, o cálculo feito, né, a partir do sinal de cálcio emitido primeiramente, né? Nessa figura aqui, né, ele vê então a atividade da população desses neurônios, né, nos comportamentos. Nesse comportamento aqui foi primeiro o open field, né? Então ele avaliou, como eu falei, tanto o open field circular quanto o quadrado. E o que ele viu? Ele viu que as células dos 3xTG na região de CA1 exibem propriedades de disparo menores,
né? Ou seja, exibe menos atividade de disparo em locais específicos em comparação com os controles durante a exploração do campo aberto. Então, aqui, nesses gráficos, nesses picos em azul, a gente vê a proporção de disparos, né? Então, a gente pode comparar o controle jovem, né, com o controle idoso. A gente vê que no controle jovem, a gente tem uma amplitude menor, porém um número maior de disparos. E no controle idoso, a gente tem amplitudes de sinais maiores, porém uma quantidade menor de sinal. E aqui a gente pode ver também, né, comparar justamente com o comportamento, né, o heatmap e o mapa de trajetória do comportamento, onde a gente vê que o controle jovem e o controle idoso, né, em comparação, o controle idoso andou muito menos, né, e esses pontos vermelhos indicam os disparos e os sinais de cálcio naquele momento. Então, a gente vê que, comparando o controle jovem com o idoso, o jovem tem muito mais disparos e ele explora muito mais certas áreas, né, do aparato, né, em comparação com o controle idoso. Da mesma forma, a gente vê, né, no 3xTG, acontece que aqui, o engraçado é que a gente vê que o 3xTG jovem, ele tem uma resposta, né, uma exploração até alta, né, comparado com o controle jovem. Mas quando a gente compara 3xTG jovem com 3xTG idoso, a gente vê que há uma redução, né, das propriedades de disparo, mostrando, né, também na exploração do aparato, que ele está explorando menos e está tendo menos disparo se comparar, né, a idade avançada com o camundongo jovem. Aqui ele avaliou o quê? Ele viu que a diferença, né, ele viu diferenças de atividade neural dependentes da idade no hipocampo de camundongos durante a exploração do campo aberto. Então aqui ele viu o quê? Os gráficos aqui mostrando as taxas de eventos de cálcio de todos os neurônios de diferentes grupos de camundongos. Então ele avaliou, né, né, a frequência de disparos de cálcio, né, da sinalização de cálcio, e ele viu que há diferença significativa se você compara o controle jovem com o controle 3xTG, e diferenças significativas também quando você compara o controle idoso com o 3xTG idoso. Além de diferenças significativas, né, uma redução nesse evento, nessa sinalização de cálcio, quando a gente compara o controle idoso com o controle jovem, e também uma redução dessa sinalização de cálcio quando a gente compara o 3xTG idoso com o 3xTG jovem, mostrando que a idade dos animais, né, e a linhagem também, né, no caso aqui como é a linhagem transgênica, mostra que a doença de Alzheimer, né, nesse modelo, pode impactar na sinalização de cálcio desses animais. E aqui ele avalia a amplitude, né, como a gente viu nos gráficos anteriores, aqui ele só quantificou essa amplitude desse sinal da sinalização de cálcio nesses animais, mostrando também que há uma diferença significativa entre o 3xTG jovem e o controle jovem, e entre o 3xTG idoso e o controle idoso, e também entre os controles, né, jovem e idoso, e entre os 3xTG jovem e idoso. Aqui ele avaliou alguns gráficos, né, de distribuição cumulativa de pontuações de informação espacial, né, a informação que o sistema captou durante os experimentos, nesse caso aqui durante o campo aberto, né, nas arenas quadradas e circulares. E o que a gente pode ver é que em C a gente tem um gráfico de distribuição cumulativa dessas pontuações de informação espacial para as place cells desses camundongos, e aí a gente pode ver a diferença significativa, né, nesse score de pontuação de informação espacial pela porcentagem de células, né? Então a gente vê, né, que a gente vê uma diferença significativa entre
o 3xTG idoso e o controle idoso, né? Aqui o azul, né? E a linha vermelha. E uma diferença significativa também, né? Entre o controle jovem e o 3xTG jovem, né? Mostrando que há um prejuízo, né? Nesses scores avaliados, que seria essa informação de exploração do animal no aparato. Aqui também tive a esparsidade desses sinais, né, que seriam frações de disparos que ocorrem nessa rede neural. E aqui ele também vai avaliar e ver a diferença significativa, né, entre os 3xTG idosos e os controles idosos, e os 3xTG jovens e os controles jovens. E aqui ele vê a coerência espacial desses animais, mostrando que ele só identificou uma diferença significativa nesse parâmetro quando avaliou os controles idosos e os 3xTG idosos. Nessa figura, ele avaliou os déficits de codificação espacial de neurônios, né, na região de CA1, de 3xTG, no teste do Linear Track, né, que é aquele teste que eu mostrei do aparato retilíneo, né, de um corredor que o animal tem que passar. Então, esses dados experimentais desse teste, eles suportam a codificação espacial prejudicada, né, em animais 3xTG. Então, aqui de A a D, a gente tem os mapas dos eventos ocorridos, né? Então, essa linha preta aqui de cima mostra o trajeto do animal no aparato, e todos esses pontos vermelhos mostram pontos de atividade de cálcio, né? Ou codificação da informação, disparo neuronal. Então, aqui a gente vê, né, um número menor de disparos quando comparados, né, o 3xTG jovem com o 3xTG com, por exemplo, o controle jovem, né? Um número reduzido. E aqui, quando a gente compara também o controle idoso com o 3xTG idoso, a gente também vê uma redução. Então, aqui ele trouxe, né, a sinalização de cálcio, né, a frequência da sinalização de cálcio, mostrando que não teve uma diferença significativa nesse teste em si, mas não na frequência da sinalização, mas na amplitude principalmente, onde ele viu a diferença entre o controle jovem e o 3xTG jovem, e entre o controle idoso e o 3xTG idoso, e entre os controles idosos e 3xTG também, mostrando que há uma diferença na amplitude, porém não na frequência desse sinal disparado. Quando ele avaliou os scores, né, informação de score, como no resultado anterior do teste, ele viu diferença significativa entre todos os grupos, mas uma diferença menor entre 3xTG jovem e controle jovem. Aqui também, na esparsividade que ele avaliou também, ele viu diferença entre os grupos, diferença significativa, e também no gráfico da coerência espacial, também ele viu diferença significativa entre os grupos. Nesse resultado, ele mostrou que as atividades de cálcio desses neurônios dos camundongos 3xTG exibem uma modulação de locomoção mais forte do que camundongos controle, né? Então, aqui, nesses gráficos de raster, que se chama, né? Ele mostra justamente as atividades de cálcio, todos esses pontinhos aqui, esses registros, são as atividades de cálcio de centenas de células nessa região de CA1, né, durante o teste. Essas barrinhas aqui, esse código de barras aqui que a gente pode ver, né, a gente tem aqui o movimento, né, então, durante o teste, a gente vê cada barrinha dessa é um sinal, né? É um sinal que corresponde a esse gráfico aqui de baixo, que vai fazer uma comparação, né, de pontuação entre a velocidade do movimento e a sinalização de cálcio. Então, a gente vê
Aqui também mostrando também a redução do número de neurônios, né, como a gente viu naqueles outros resultados, mostrando que os camundongos 3xTG, né, idosos, comparados com os controles idosos, tiveram uma modulação maior desse sistema, dessa sinalização de cálcio, do que os camundongos jovens, né? Tanto no open field circular quanto no open field quadrado. E aí, o que ele viu? Ele viu que, quanto à velocidade, ali, a gente não teve, eles não tiveram diferença significativa entre os grupos, né? Na velocidade no teste, porém, ele viu diferenças significativas na correlação que ele fez, no estudo de correlação que ele fez entre a locomoção no teste e a resposta de cálcio no sistema, né? Onde ele viu, né, uma correlação e uma diferença entre os grupos testados. E aqui, quando ele avaliou somente as place cells, né, as células responsáveis, né, pela aquela memória espacial, ele viu também uma correlação, ele avaliou essa correlação da locomoção, né, e a resposta de cálcio. Ele viu também diferenças entre os grupos, mostrando que a distribuição das velocidades médias, né, e de movimento de diferentes grupos de camundongo, onde cada ponto representa a velocidade média de um camundongo em uma tentativa, né, ou seja, em uma interação com o teste, seja ele o circular ou o quadrado. E aí o que ele concluiu, né? Que eles aplicaram esses imaginamentos de cálcio em vivo, né, no modelo de 3xTG, camundongos controle, para determinar os impactos relacionados à doença de Alzheimer e ao envelhecimento nas atividades da população neural do hipocampo. Esses dados, então, mostraram alterações na atividade neural e defeitos na codificação espacial em redes neurais de CA1, né, da região de CA1, que se correlaciona com o desenvolvimento da patologia da doença de Alzheimer e déficits comportamentais de memória espacial também relacionados à doença. Então, por hoje é só. Muito obrigado. Gustavo, muito obrigado pela apresentação. É um artigo bem diferente do que a gente está acostumado a trabalhar aqui no laboratório, mas é muito, muito bom poder ver algo diferente, algo que é inovador, né, e que foge um pouco do que a gente trabalha normalmente, né, porque amplia, né, a nossa percepção do que é possível ser feito no laboratório e o que outros pesquisadores têm feito com o cérebro, né? Então, muito legal essa escolha. Gostei do artigo e eu gostaria de saber, Gustavo, por que você escolheu esse artigo tão diferente para a gente? Obrigado, professor. Então, assim, eu escolhi esse artigo porque eu estou aqui na UFMG, né, fazendo alguns experimentos, trabalhando um pouco aqui, e alguns dias atrás eu assisti uma palestra, né, de uma professora, se eu não me engano, de Fortaleza, né, que trabalha com esses miniscopes, e ela estava dando uma palestra justamente para mostrar, né, a técnica, né, e uma padronização que ela tinha feito no laboratório dela, né, de cirurgia e tal. E eu achei muito interessante, porque eu ainda não conhecia a técnica, né, eu não tinha visto ainda essa técnica na literatura, e relativamente, assim, a técnica recente, né, de entre 5 a 10 anos aí que ela já existe, mas realmente eu não tinha visto ainda. Particularmente, esse foi o motivo que eu achei muito interessante, avaliar a sinalização de cálcio em vivo, né, no animal, com a miniaturização de um microscópio de fluorescência, que é algo que para a gente, às vezes, que está na pesquisa, parece coisa assim, uau, aquelas imagens bonitas, e os caras conseguiram fazer a miniatura disso e fazer uma análise em vivo, né? O que eu gostei também nessa palestra que eu assisti e que vale a pena falar também é o preço disso, né? Que talvez para a gente aqui no Brasil seja caro, mas para a galera lá fora, né, que paga em dólar, pelo que eu vi, o preço é cerca de $2.000 cada um desse microscópio. E ele já vem pronto, né? Você já pede com a empresa, ele já vem montado, ou você pode pedir as peças para montar no laboratório. É como se fosse um Lego mesmo. E ele já pode vir montado e vem com essas lentes, vem com todos. O software é um software livre, então as pessoas podem contribuir com novos tipos de análise no software e tudo mais.
Então, para pesquisa, isso é um avanço muito grande, né? E é uma técnica que vai enriquecer qualquer trabalho. Porque, particularmente, esse artigo, o objetivo que ele quis trazer era um objetivo simples, né? Era avaliar sinalização de cálcio no modelo de transgênico da doença de Alzheimer. Só que o que fez ele dar um up no trabalho foi justamente a técnica escolhida, né? Então, ele fez um comportamento simples, ele avaliou a sinalização de cálcio, fez a imunofluorescência para comprovar, né, que tinha um depósito de A beta e tal, mas a técnica em si dá uma resposta para a gente muito legal. A gente consegue ver aquela rede de neurônios da região de CA1 do hipocampo, né? O hipocampo, que é uma região bastante afetada pela doença. Então, a gente vê essa população de neurônios disparando mais ou menos a depender da idade do animal e do grupo que ele pertence, se ele é controle ou se ele é transgênico. E é muito interessante essa análise. Então, foi por isso que eu escolhi o artigo. Eu acho que é um artigo bem interessante para embasar qualquer análise de sinalização de cálcio que a gente tenha também. E interessante também que alguns professores aqui da UFMG estão planejando adquirir o Miniscope. Não sei se vão comprar muitos, né? Porque para a gente vira R$ 10.000 fora os impostos. Então, para a gente é bem mais caro, mas um grupo de professores está com essa ideia de adquirir e fazer essas análises também. O que eu acho interessante sobre essa técnica, e que é possível sim de trabalhar aí também na UFMG, né, é que essa técnica ela é uma evolução da microscopia intravital, certo? Então, na UFMG, você tem a professora Juliana Carvalho, do Departamento de Fisiologia, tem o professor Gustavo Menezes, do Departamento de Anatomia, se não me engano. Ambos trabalham já há muitos anos com a técnica de microscopia intravital. E como que ela funciona? Basicamente, você vai trabalhar uma janela para você poder ter acesso a um órgão do animal. Quando é o cérebro, você ainda consegue fazer uma cirurgia, uma craniotomia, abrir, expor o cérebro do animal. Aí você coloca uma lâmina de vidro ali, depois vem com cimento odontológico, fecha, então você vai ter ali uma abertura transparente, certo? E aí você, em tese, conseguiria, através dessa abertura, com o microscópio de fluorescência, ou o microscópio confocal, ou então com o microscópio ainda melhor, que seria um microscópio de 2 fótons, acessar a informação que está dentro do cérebro, né? E aí, essa microscopia intravital, e veja bem, ela também é feita, muito utilizada para análise de tumores, ela é utilizada para análise, por exemplo, desculpa, análises, por exemplo, no fígado, análises, por exemplo, nos testículos. Então, é possível você estudar, por exemplo, o fluxo de sangue. É importante que você pode ler através dessa análise também, ver, por exemplo, o rolamento e adesão de neutrófilos, né? E quando você tem animais geneticamente modificados, né, por exemplo, alguns animais apresentam esses sensores de cálcio, você não precisa nem colocar o vírus, né? Porque o vírus é um complicador, mas eu vou falar sobre ele. Mas já tem animais que você tem esse sensor de cálcio naturalmente. Você fez a modificação genética e já está nele. Então, você abria a janela e, através dessa janela, você ia fazendo a análise da microscopia intravital com o animal. Só que o animal estava sedado. Você não conseguia fazer isso com o animal acordado. Certo? Você precisava anestesiar o animal, colocar ele né, numa anestesia profunda para você conseguir estudar ali populações de neurônios. Então, a gente já sabe, se eu estou estudando neurônio e aí eu estou com o animal sedado, eu não estou vendo o padrão normal, certo? E aí, para estudar o padrão normal, a única forma que você tinha de fazer eram com as análises de eletrofisiologia, que você fazia com com um eletrodo grande ou com múltiplos eletrodos pequenos, para você detectar o disparo de várias populações em regiões diferentes. Então, essas eram as técnicas. E aí, aonde que entra essa inovação? Essa inovação, ela entra o seguinte, legal, será que tem jeito agora, então, de eu deixar o animal acordado e continuar filmando e continuar analisando? E aí, o jeito que eles encontraram foi, legal, vamos fazer uma miniatura desses microscópios, né? Vamos simplificar o máximo que a gente puder, vamos colocar todos os componentes principais e vamos captar informação. Inclusive, esse ano, nós temos um prêmio Nobel vindo ao Brasil,
para fazer uma apresentação no congresso da SBNEC, e ele publicou recentemente um trabalho também estudando as place cells, né, as células de lugar, neurônios de lugar, e ele usou também esse miniscope. Então, é bem interessante porque você agora não precisa mais fazer o experimento com o animal sedado, que na UFMG já tem bastante experiência com esse tipo de experimento que chama-se microscopia intravital. Inclusive, aqui em Goiás, a gente tem uma pessoa que também é especialista nessa técnica, né, que veio para Goiás, mas a gente nunca conseguiu colocar essa técnica para funcionar aqui, que é a Onésia. Né? A doutora Onésia fez o doutorado dela inteiro com essa técnica. Né? Então, né, isso é interessante, né? Como é que a gente consegue desenvolver pesquisa no Brasil se às vezes a gente não tem a estrutura, a gente tem a pessoa que sabe fazer, né? E conhece bem a técnica, mas né, não tem aí a estrutura necessária para desenvolver. Mas muito interessante. Com relação ao preço, eu acho que realmente é barato. Se você olhar, $2.000. O problema é que não dá para trabalhar só com um, né? Porque você vai precisar fazer vários animais. Então, assim, pelo menos para trabalhar entre 3 e 4. Então, o custo já começa em $8.000, né? Porque você vai implantar nos animais a estrutura, e aí depois você precisa registrar esses animais. Eu realmente, eu não conheço a técnica, nunca fiz, eu não sei se o microscópio fica acoplado o tempo todo ou se ele só acopla no momento de fazer o experimento, o que seria maravilhoso, né? Isso é uma dúvida que eu ainda tenho, porque eu nunca vi. Você já viu, Gustavo? Então, ele não fica o tempo inteiro, né? Você faz a cirurgia e você faz uma base para esse microscópio. Inclusive, um dos problemas dele, né, um custo que você vai ter a mais é com essas lentes especiais, essas green lens, porque ela não tem como reutilizar elas. Porque uma vez que você coloca e você vai cimentar tudo em volta, quando você retirar o capacete para fazer qualquer análise pós, né, microscopia, aquilo ali arranha com muita facilidade. Então, você não tem como reutilizar as lentes. Então, Aqui no você tem esse Brasil o pessoal vai custo, descobrir uma forma. com certeza, com certeza. Ou até um lugar que vende as lentes mais barato, né? As óticas vão começar a fabricar as lentes especiais. Então, assim, tem esse problema da lente, mas ele não fica acoplado o tempo inteiro. Você cria uma base para o microscópio e ela, Entendi. tipo assim, a cirurgia de estereotaxia ela precisa ser assim quase que perfeita. Por isso que o treinamento de quem está fazendo leva um tempo maior, porque uma vez que você erra a altura ou a inclinação, você já prejudica a sua análise. Uhum. Então, você faz uma base para o microscópio, geralmente você coloca alguns parafusos, e o próprio microscópio tem um ímã, tem alguns ímãs, que quando você coloca, ele vai grudar nesses ímãs, e ele gruda de uma forma que não cai, realmente é bem forte. Uhum. E aí você consegue fazer as análises. Inclusive, tem alguns modelos desse miniscope que é wireless, ou seja, sem fio. Uhum. A própria professora, ela falou que lá ela tem os dois modelos, né? Só que não tem diferença nenhuma, porque o mesmo a versão com fios é tão leve que não influencia em nada. Tipo, não prejudica a movimentação do animal em nada. Então, assim, eles não ficam o tempo todo, é só somente quando você está fazendo o comportamento e as análises que você encaixa o microscópio. Isso eu acho excelente. E com relação ao preço, né? Por exemplo, se você pode simplesmente fazer o encaixe ou não, então assim, você pode então ter um para sensor de cálcio, o outro para sensor de glutamato, o outro. Então você pode ter uns 2, 3 e trabalhar com a técnica, né? Agora, se você tem esse nível de precisão que você, né? Aí o treinamento do aluno, o número de animais aumenta, né, os erros podem acontecer, mas ainda assim você vai ter informação espacial dos neurônios disparando. Então isso é maravilhoso, né, porque você vai ter essa informação, né? Com relação às abordagens com vírus, isso já complica um pouco a vida. Porque no Brasil, para você trabalhar com esses tipos de vírus, né, lentivírus ou adenovírus, que não vão causar um problema, né, grave em seres humanos, mas ainda assim você não pode, né, deixar escapar nem cair na natureza de maneira alguma, você precisa de um laboratório no mínimo NB2.
né? Então, você precisa de um nível de biossegurança maior. E aí você já começa a ter que trabalhar com capelas especiais, você precisa trabalhar, saber fazer a expansão desses vírus, a titulação desses vírus. E uma coisa também que é muito importante, porque antes de ir para o microscópio, que tem um risco de perder a lente que é cara, de quebrar o microscópio que também é caro, e tem todo um trabalho envolvido com isso, né? Você tem uma questão que ela é relevante, que é você precisa testar o seu vírus. Então, você precisa aplicar no animal, então também tem que fazer a cirurgia de estereotaxia, aplicar no cérebro do animal e ver com uma imuno normal, convencional, se está funcionando. Por que eu acho que é importante colocar isso? Porque vocês veem o nível de competências que você precisa ter para você conseguir realizar um experimento como esse. Então, assim, você precisa saber trabalhar com o animal, você precisa saber fazer uma cirurgia de estereotaxia, num nível de cirurgia de estereotaxia que você tem que ter altíssima precisão. Você precisa agora acoplar isso no animal. Você precisa saber fazer um comportamento muito bem feito, porque não adianta fazer tudo isso e não saber fazer o comportamento do bicho. E depois disso tudo, você tem que saber fazer uma análise de dado muito mais precisa, porque você vai ter as informações do animal movimentando no aparato, e você vai ter que agora concatenar isso, sincronizar essas informações com um disparo de 30, 40, 100 neurônios ao mesmo tempo. Então, olha o nível que nós temos, né, aí de competências que a pessoa precisa trabalhar para conseguir executar isso, né? Então, é uma dedicação muito grande. A pessoa que quer fazer esse tipo de técnica tem que realmente se debruçar sobre ela, né? E aí a gente pode depois pensar aí refletir sobre a questão de se vale a pena do ponto de vista acadêmico, né, e do ponto de vista profissional, né? Acadêmico, eu acho que sim. Às vezes profissional você fica numa técnica e não consegue publicar muitos artigos e você fica meio que fora do sistema, então você fica com esse peso, né? Então eu acho muito legal essa técnica, essa visão, né, com esse tipo de abordagem. E vamos ficar atentos, né, para os próximos artigos que forem saindo, né? Só falo para vocês uma coisa: técnica é muito engraçado. Eu vi surgir, eu sou novo na pesquisa, né? Ainda não estou com meus cabelos brancos, né? Então, não sou um pesquisador aí das antigas, mas é interessante você ver, por exemplo, eu vi surgir lá o Clarity, né? O clareamento do cérebro. Aí todo mundo faz Clarity para publicar um artigo com Clarity. Aí o pessoal começa, vamos agora fazer o microRNA, e todo mundo vai fazer projeto com microRNA, sabe? Aí vem o Miniscope, aí vai todo mundo para o Miniscope. Então tem essas coisas. Se a gente agora for para a vaca fria, que é o artigo em si, né? A gente vê que não tem tanta coisa que é nova. A informação que está ali a gente já sabe há mais tempo com outras técnicas, né? Mas é aquele negócio, né? Sempre que aparece uma técnica nova, todo mundo quer fazer, né, para publicar melhor. Rafaela, o que você achou do trabalho, querida? Eu fiquei encantada com essa técnica. É justamente a minha dúvida era quanto à parte operacional mesmo, né? Como que faz a cirurgia, como que coloca, se ia precisar de um para cada animal, né? Eu achei muito legal. E é bem leve, será que ele é bem levinho, o material? Coisa em torno de 1, 2 gramas, no máximo. É muito leve. Esse comportamento parece que realmente não interferiu, né? Porque a gente fica pensando, né? Como que vai habituar o animal, mas parece que ficou tudo tranquilo, né? Então, achei muito legal, muito interessante. Eu nunca tinha visto falar, né? E dá para fazer para outros tipos, né, de sinalização também. Já tem para glutamato, que a gente viu, dopamina. Então, achei muito legal. Vou até procurar mais artigos relacionados a isso para a gente dar uma lida, porque eu achei a técnica muito interessante. Eu acho que esse artigo, se ele tivesse feito esse mesmo artigo com glutamato e dopamina, seria mais interessante. Seria bem mais interessante. Certo? Por quê? Porque com cálcio, a gente já tem mais ou menos uma ideia. O que ele viu ao longo do trabalho? Olha, eu observei uma redução no número de neurônios, certo? Então, houve uma redução de celularidade, o que a gente já sabe, né? Houve uma alteração no padrão de disparo, né? Então, nós perdemos aí um pouco da frequência de disparo, aí você tem
neurônios disparando de maneira muito mais descoordenada, com altas amplitudes, o que você vê que não, pô, tem um super aumento de cálcio. E aí você vê que o animal, quando ele está mais velho, principalmente no caso com animais com Alzheimer, o que você vê é esse padrão muito aumentado dessa sinalização de cálcio, que é como se você estivesse forçando a máquina. O sistema não está funcionando bem, então você ativa de maneira muito mais contundente para você conseguir ter a mesma resposta. Isso a gente também já vê em vários trabalhos, né? Agora, quando você coloca isso, por exemplo, com sinalização de glutamato, de dopamina principalmente, que a dopamina tem vários trabalhos apontando para direções, às vezes opostas, principalmente com Alzheimer, isso seria mais interessante, né? Mas, obviamente, que você vê as populações já é um grande salto, né? Porque isso também é uma coisa muito interessante, gente. Vem as técnicas novas... Esse trabalho é desse ano, Gustavo? É de 2022? Sim. Vem as técnicas novas, que elas realmente nos encantam, né, pela a precisão e às vezes o que ela consegue observar, mas a questão é, legal, tudo bem, você trouxe uma técnica nova, o que de informação nova você conseguiu trazer? Porque eu acho que nós vamos precisar de muito tempo ainda fazendo mapeamentos desses grupos de neurônios para você estabelecer, né, por exemplo, aonde está havendo um problema. E a questão que eu acho, né, a respeito desses disparos de sinalização de cálcio é que não necessariamente você está pegando só neurônio, entendeu, Gustavo? Porque as outras células, né, os astrócitos, e também até a micróglia, né, você vai observar que eles também têm entrada de cálcio. Lógico, o padrão de disparo é diferente, é mais lento e tal, mas também, se você está estudando só o disparo de cálcio, às vezes você pega, né, numa população de células, né? Então, essas informações, elas não ficam tão claras, né? Lógico, você pode fazer um vírus, né, com uma região promotora específica que só vai ser lida lá no neurônio, e aí você vai só ver o cálcio no neurônio. Então, dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Mas a gente tem que tomar cuidado com essas informações, porque a gente traz uma técnica interessante, né? Mas também é importante dar uma olhada, né, no que ele está querendo mostrar, né? Mas todos os artigos que eu tenho visto, né, dessa técnica nova, eu tenho ficado impressionado, principalmente quando eles mostram um vídeo. Já viu com o vídeo? Sim, eles demonstram até, eles fizeram, eu vi um vídeo também que eles fazem um aparato que eles só colocam o animal numa esteira, só que são 3 telas, né? Uma em cada lado e uma na frente, e eles colocam um vídeo em que, à medida que o animal vai andando, o vídeo vai executando. Então, é um labirinto virtual que ele consegue fazer, e aí, à medida que o animal vai fazendo as escolhas dos caminhos, ele vai vendo os disparos de neurônios em regiões diferentes do cérebro. Então, é muito, muito interessante. Assim. Nesse artigo que foi publicado por aquele grupo, né, do Prêmio Nobel, o que eu acho interessante, o que eles observaram é que eles marcaram uma região específica do hipocampo e aí deixavam o animal explorando. E aí os neurônios que eles estavam estudando só disparavam na hora que ele chegava num lugarzinho da caixa. Entendeu? Que aí foi onde ele falou, esses são as place cells, né, as células de lugar. Bom, super legal. Ele já tinha feito isso com eletrofisiologia, já tinha feito isso com estudos de imagem, depois, agora fazendo com o miniscope. Então, você vai juntando muita informação e mostrando, pô, é isso mesmo, né? Então, isso é muito legal. Mas eu acho que, a partir do momento que a gente passa a questão da euforia, né, Rafaela, com a técnica, aí é importante você ver o seguinte, como é que eu vou usá-la para extrair informação? Eu, particularmente, eu já conhecia já o Miniscope, mas o que me deixou né, vidrado, assim, muito interessado, são esses novos sensores que eles têm desenvolvido. Para glutamato, para dopamina, acetilcolina, porque me parece um negócio muito, muito surreal, principalmente quando você vê a imagem. Então, por exemplo, tem trabalhos que eu acho bem interessante que eles mostram, está lá a terminação nervosa, certo? Como a gente vê no Gold, né? Você vê
bonitinho ali, os axônios, as espinhas dendríticas, e aí você vê umas fumacinhas saindo, sabe? Tipo, ela aparece e vai embora, ela aparece, que é a liberação do neurotransmissor. E aí, assim, eu sei que quando eu vi a primeira vez, eu fiquei chocado. Eu falei assim, cara, o que é isso? Mas é muito interessante, né? O nível que está, né? Aí, a ciência do Brasil poderia estar nesse nível, né? Depois, se você puder Mas compartilhar com a gente esse posso artigo. sim. Olha, Nossa, eu posso dar uma dica para vocês, tá? O que eu faço? No meu Twitter, eu comecei a seguir várias pessoas que trabalham com neurociência, depois vários journals, né, várias revistas internacionais de neurociências, e comecei a selecionar revistas, por exemplo, Nature, Science, Cell, todas essas relacionadas, né, com conteúdo específico de ciência ou de neurociência. Então, na hora que eu abro o meu Twitter, né, eu não vejo treta, eu vejo o que está saindo de informação desses artigos sendo publicados. Lógico, tem muito pesquisador fazendo piada, né, gracinha? Tem. Algumas são até bem engraçadas. Mas você consegue ver essas coisas assim, tipo, que está fora do seu radar, que simplesmente, na hora que você olha assim, você vê, esse é um neurônio. Pô, você está piscando. Por que essa fumacinha aqui? Aí você abre, clica e vai ler, e você fala assim, nossa, que artigo sensacional. Outro dia, lá no Twitter, por exemplo, eu vi um artigo que saiu na Science, em que o pesquisador fez um mapeamento de todos os engramas, né, que seria todas as conexões sinápticas de uma única memória. E ele mostrou que uma única memória recrutava várias e várias regiões do cérebro, e ele destacou tudo isso. Então, muito legal, né? Então, dá para usar as ferramentas que a gente tem, né, para o bem, né, ou para a sua formação. Mas também tem as bobagens do Twitter, né, que o Elon Musk também ajuda, né, a perpetuar. Mas tudo bem. Pessoal, eu acho que a gente pode parar aqui por hoje. Eu agradeço bastante a oportunidade. Gustavo, muito legal o artigo, muito obrigado por ter trago. E na próxima semana, mais um artigo diferente. Valeu, pessoal. Boa noite.